Olá, nossa aula de hoje será sobre pontuação e eu pretendo dividir essa aula hoje em 2 vídeos, porque senão ele vai ficar muito longo e às vezes não dá muito para carregar o vídeo, tá? Então, assim, quando se fala em pontuação, nós estamos pensando na escrita. A questão da escrita, o autor, aquele que escreve, ele precisa pensar no leitor. Então, o que que eu quero que o leitor, de que maneira eu quero que o leitor leia o meu texto? Então, como vocês vão escrever redação no vestibular, é muito importante que vocês usem a pontuação. O ideal é que vocês escrevam palavras, orações mais curtas, né? Onde vocês usem mais pontos, e mesmo dentro de um parágrafo, essas orações mais curtas dentro do próprio parágrafo será feita por meio de pontuações, tá? Então a gente vai ter ali o ponto final, final é quando termina o parágrafo, e é claro, o ponto final de todo o texto, né, vai estar no último parágrafo, mas a cada parágrafo, a cada bloco, né, dentro da redação, que a gente tem lá introdução, desenvolvimento, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, para dar em média essas 30 linhas, então a gente percebe que dentro desse primeiro parágrafo, por exemplo, existe ponto também. Então a gente pode chamar de ponto intermediário, aí nós vamos ter um texto, eu vou mostrar isso melhor. Então, como eu vou ler 2 textos, vou comentar sobre os textos, o ideal é que eu divida essa aula em 2. Então, depois a gente vai repetir essa mesma capa, e aí eu vou falando sobre a regra, né? Porque quando chega na hora das regras, é que começa a ficar meio maçante, né? A questão do vídeo. Então, o legal é que para o texto não ficar, para o vídeo não ficar muito pesado, eu vou dividir em 2 essa mesma questão da aula, tá bom? Então, vamos chamar aqui de parte 1. E aí eu vou tirar um pouquinho da minha imagem para não ficar tão fechado dentro do texto, né? Para não cobrir o texto. Vamos ver aqui. Primeiro, eu tenho aqui uma imagem chamada Trem de Ferro, Manuel Bandeira. Nesse caso, é um poema. E este poema foi escrito em 1936. Então, a gente está aí dentro de um autor do modernismo, da primeira geração, quer dizer, Manuel Bandeira nasce antes, né? Ele também pertence ao simbolismo, tá? Ao parnasianismo, e a gente sabe aí que o parnasianismo e o simbolismo tinha algumas regras muito fortes, né? Em que as rimas tinham que combinar, tinha uma questão de métrica, né? De que cada verso deveria ter determinadas palavras ou quantidade de palavras, assim, era uma exigência forte. E ele, né, quando escreve esse texto, Trem de Ferro, ele já está na primeira geração do modernismo, então, portanto, ele já está meio livre, né? Ele escreve de uma forma mais lúdica. É muito interessante esse poema porque tem poucas pontuações. Então, só observando um pouquinho quem é Manuel Bandeira, ele nasceu em 1886 e morreu em 1968, quer dizer, com 80 anos. E olha que na juventude ele tinha uma saúde muito frágil, porque ele sofria de tuberculose, como sempre, nessa época a maioria dos atores, autores, escritores, né? Então eles tinham essa questão da doença tuberculose muito forte, né? Bom, em 1917, ele publicou um primeiro livro chamado A Cinza das Horas, tinha aí um caráter sombrio, mais pesado, né? Então estava nesse momento dessa doença, estava muito voltada com essas coisas como se fosse uma autobiografia dele mesmo, da vida difícil que ele teve, tá? Aí, apesar de iniciar essa carreira literária, com poemas em que eram evidentes os traços da poesia parnasiana e simbolista, ele começou em 1930, ele publicou um livro chamado Libertinagem, né? Parece que ele estava se libertando de algumas questões, e aí o importante é que ele escreve, nesse caso, 2 famosos poemas, Os Sapos e Vou-me Embora para Passárgada. Esse aqui é o mais famoso dele.
tá? Então, depois vocês pesquisem, vejam aí as análises que tem sobre. Acho que seria muito importante vocês também fazerem essa pesquisa, tá? Na internet mesmo. E aí nós vamos partir para o texto. Vamos olhar o texto antes. Veja que a cada estrofe, né? A gente tem aqui 3 versos, né? E a gente tem aqui uma frase um pouco mais longa que tem um ponto de interrogação, depois aqui um pouco, né? De vírgula, corre, cerca, né? Aí a gente veja aqui alguma coisa, corre, cerca, deve ser isso. E aí a gente tem aqui parênteses. Nesse caso, o parêntese não tem o significado da regra, mas é algo que ele queira talvez inserir, né? Colocar aí aquilo que ele está dando como título, trem de ferro, tá bom? Então ele usa aqui entre parênteses. Aí é uma questão de estilo do autor, tá bom? A gente tem aqui reticências, e aí esses 3 pontos aqui marcados indicam reticência, então, quer dizer, é um o que ele vai usar alongado, eu vou tentar ler um pouquinho mais alongado, para dar o tom e o ritmo desse poema, tá? Pensando nessa questão de um trem de ferro. E esse trem de ferro não é o mesmo trem que a gente conhece no mundo de hoje, é um trem que vem no tempo antigo, tom de 1936, é o Maria Fumaça, né? Então, quem nunca viu Maria Fumaça pode pesquisar também na internet e ver que Maria Fumaça era um trem bem barulhento e soltava muita poluição, né, para o meio ambiente. Então, a gente tem aqui, aí quando ele pede aqui, foge bicho, foge povo, ele está gritando para alguém, a gente tem aqui um vocativo, né? Então, pela regra, ele segue aqui, foge bicho, foge povo, ele indica aqui, no caso, esse vocativo, tá bom? Do restante ele não vai usando nada, usa aqui uma exclamação, que vontade de cantar, né? Então, talvez seja um pouquinho mais forte. De novo, aqui ele usa café com pão é muito bom. Uma das características desses trens de viagem, Rio-São Paulo tinha esses trens, eu não sei se ainda existe, em que você tinha até a possibilidade de tomar um café dentro do trem, sabe? Como um avião que você vai de uma viagem para outra, ou de ônibus, uma viagem mais longa, em que você tem ali alguma coisa para comer, né? Então também acontecia isso. Então a gente precisa ter essa visão para entender este poema, tá bom? E aqui a gente tem, né, aqui também mais uma vez os parênteses, porque ele repete o refrãozinho aqui, mas acrescenta, né? É muito bom, tá? Então, mais um pouquinho, depois a gente volta na leitura. O que eu mais tenho aqui, reticências, né? Não tenho nenhuma pontuação, e termina com reticências, quer dizer, não parou aqui, né? O trem deve ter continuado ou parou em alguma estação, e por isso que eles têm uma pausa aqui, tá bom? Então, é uma análise que a gente vai fazendo, mas é importante compreender para poder fazer a leitura de uma forma bem aproximada ao que o autor quer. Então, eu vou ler. Segundo, né, se acredita que o autor quisesse que o leitor lesse, né? Que maneira que esse autor gostaria que o leitor lesse? Ele vai dando as dicas, né? Eu estou falando do trem de ferro. E aí, vamos lá. Sem pontuação, fica bem rápido, tá bom? Vamos leitura? Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que é isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa, fumaça, corre cerca aí, seu foguista. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Trem de ferro, trem de ferro. Ô, 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 foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi. Passa boiada, passa galho da engazeira debruçada no riacho, que vontade de cantar! Oh, 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 oh. Café com pão é muito bom. Quando me prenderam no canaviar, cada pé de cana era um ficiar.
Ô, menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra mandar minha sede. Ô, vou-me embora, não gosto daqui, nasci no sertão, sou de Uricuri. Vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só devo, pouca gente, pouca gente, pouca gente, trem de ferro, trem de ferro. E aí ele para, Manuel Bandeira, em Estrela da Manhã, 1936. O bacana, né, de a gente perceber nesse texto, a gente tentou, eu tentei, né, reproduzir na leitura, não sei se eu li muito bem, esse ritmo que ele dá. E esse o é como se fosse o apito do trem, aquilo que o trem vem e vai jogando para a gente aquele barulho, né? E quando ele passa, e aí ele vai mostrando alguma questão da paisagem que as pessoas vão vendo o entorno quando vão passando e pela janela vai vendo, né, o boi passar, a boiada, passa ali a engazeira, alguma expressão. E o legal aqui também de perceber que ele faz uso da oralidade, como ele fala da regionalidade da sua região, muito provavelmente Minas, Virgem Maria, o que é isso, maquinista, tá? Ele vai falando, depois aqui canaviar, que seria o canavial, onde tem a cana, né? O local onde é a plantação da cana seria o canavial, e aí ele vai colocando nessa linguagem que nós chamamos na questão da variação linguística, né? Regional. Então, essa regionalidade, ela é bem legal. E quando ele fala do oficial, que seria, no caso, o soldado, né? Era um oficial que estaria colocando aqui a questão dele, tá bom? Bom, então aqui eu já fiz a leitura, mostrei que a pontuação aqui é o que dá dinâmica para o texto, é o que faz com que a gente leia de uma certa forma, imitando, né, o som do trem, tá bom? Então isso é importante porque são detalhes que podem ser cobrados, né, num dos vestibulares ou até mesmo no Enem. É um texto muito usado na literatura e principalmente nos vestibulares, tudo bem? Então vamos continuar aqui. Aqui vou abrir um pouquinho a minha imagem, tá? Para a gente falar mais um pouquinho. Vamos agora entrar no Fernando Sabino. Fernando Sabino, no caso, eu vou apresentar aqui uma crônica. E o que é crônica? Crônica é um texto escrito em primeira pessoa, cujo personagem é um narrador. É um narrador em primeira pessoa. Até parece que isso aconteceu com o próprio Fernando Sabino, mas nós não sabemos. É legal que quando se fala em literatura, a escolha do narrador, que pode ser em terceira pessoa, aquele que está afastado, né, dos fatos, ele é um observador, ele é onisciente, onipresente. Aqui não, esse narrador ele vivencia, ele é o personagem, então é um narrador-personagem e não é Fernando Sabino exatamente, tá? Mas pode ser uma vida dele, tá? A gente tem muitas crônicas em que e o que é crônica, né? Vamos pensar aqui o que é crônica. Crônica é diferente de conto, mas aqui não cabe a mim explicar exatamente o que é, mas crônica vem de Cronos. Cronos é o deus do tempo. Então, as crônicas elas são escritas retratando o tempo em que se vive. Então, Fernando Sabino também nasceu em 1924 e faleceu em 2004, viveu bastante também, né? Então, a gente vai ver aqui essa relação que ele tem com o seu mundo e com sua época. Tá? Então, ele já está no modernismo, né? Ele termina a vida dele no modernismo da terceira geração, então, muito mais livre na sua forma de expressão, fala de liberdade, é um texto bacana, e aí a gente vai perceber também a pontuação. Primeiro, eu vou ler o texto sem detalhar, né, sem fazer detalhes aqui da pontuação, para tentar ler de acordo como o autor usou ou gostaria que nós lêssemos e entendêssemos essa escrita, tá bom? Um pouquinho de Fernando Sabino, aí eu fecho aqui um pouquinho também para poder olhar aqui melhor. Fernando Sabino, ó, 1923, mas acho que é 24, foi um escritor, jornalista e editor brasileiro, recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti pelo livro Grande Mentecapto,
e o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Foi condecorado com a Ordem do Rio Branco no grau de Gran Cruz, uma insígnia, né, um prêmio muito importante pelo governo brasileiro. Pertenceu à escola literária modernista. Então, ele é um autor, né, que aos 12 anos ele já escreveu sua primeira crônica. Então, ele é bem assim, bem inteligente, articulado, tá? E estudou em escola pública também. Bom, o texto é 10 minutos de idade. Como eu falei que crônica representa uma situação vivenciada no mundo em que o autor se encontra, ele estava já nesse tempo, como vocês vão ver aqui, o personagem, que é o próprio narrador, ele está se colocando no tempo do filho que nasce, e aí depois a gente vai verificar que ele fala, olha, no tempo em que eu era criança, nem tudo isso que você vai viver, eu vivi, tá? Mas ele está falando da modernidade do tempo, onde as coisas estão um pouco mais modernas, tá? 10 minutos de idade. Quando eu leio esse título, sempre que eu leio o título de um texto, qualquer texto, pode ser até mesmo uma notícia de jornal, eu tenho que prestar atenção neste título, porque ali já condensa, né, já dá uma ideia do tema que vai ser desenvolvido dentro do texto que eu vou ler. Então, 10 minutos de idade, eu vejo, bom, o que é idade? O que é uma pessoa ter 10 minutos de idade? Vamos pensar em pessoa, mas o que é algo ter 10 minutos de idade, né? Aí, então, deve ser o nascimento, o surgimento de algo. Aí eu vou falar agora, olha, aqui nós temos o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo dele é curto, tem apenas 3, parece que ele vai fazer, quando falamos em narrativa, o primeiro parágrafo é a apresentação. Não é igual à dissertação que nós chamamos de introdução. E depois os outros são desenvolvimentos, mas no caso da narrativa, é um movimento que a história vai nos colocando. A gente tem a questão do clímax, né, do ponto, das questões onde vai levar a um clímax, a um momento que você fica na expectativa, né? E aí você vai ter o fechamento, que é a ideia do encerramento, né, da narrativa. Então, vamos lá. A enfermeira surgida de uma porta me impôs silêncio com o dedo junto aos lábios e mandou-me entrar. Estava nascendo, era um menino. Nem bonito nem feio. Tem boca, orelhas, sexo e nariz no seu devido lugar, 5 dedos em cada mão e em cada pé, realizou a grande temeridade de nascer e saiu-se bem da empreitada. Já enfrentou 10 minutos de vida, ainda traz consigo, nos olhinhos esgazeados, um resto de eternidade. Portanto, alegremo-nos. A vida também não é bonita nem feia. Tem bocas que murmuram preces, orelhas sábias no escutar, sexo que se contentam, perfumes vários para o nariz, mãos que se apertam, dedos que acariciam, múltiplos caminhos para os pés. É verdade que algumas palavras, melhor nunca dizê-las, outras nunca escutá-las. Olhos há que procuram ver o que não podem. Alguns narizes se metem onde não devem. Há muito prazer insatisfeito, muito desejo vão. Mãos que se fecham, pés que se atropelam, mas o simples ato de nascer já pressupõe tudo isso. O primeiro ar que se respira já contém as impurezas do mundo. O primeiro vagido é um desafio. A vida aceitou um novo corpo e o batismo vai traçar-lhe um destino. A luta se inicia. Mais um que será salvo. Portanto, alegremo-nos. Menino sem nome ainda, não te prometo nada. Não sei se terás infância. Brinquedos, quintal, monte de areia, fruta verde, casca de árvore, passarinho, porão de fantasmas, formigas em fila, beira de rio, galinha no choco, caco de vidro, pé machucado. O mundo de hoje, tal como o estou vendo, da janela de meu apartamento, desconfio que te reserva,
para a infância um miraculoso aparelho eletrocosmogônico de brincar, ou apenas uma eterna garrafa de Coca-Cola e um delicioso chicabom. Aceita, menino, esses inofensivos divertimentos. Leva-os a sério com toda aquela seriedade grave da infância. Chupa o chicabom, bebe a Coca-Cola, desmonta e torna a montar a miraculosa máquina de brincar de nosso século que a imaginação de teu pai jamais poderia sequer conceber. Impõe a essas coisas e a essa vida que te oferecerão como infância e a sofreguidão da tua boca, a ousadia de teus olhos e a força de tuas mãos. Imprime a tudo que tocares a alegria que me deste por nasceres. Qualquer que seja a tua infância, conquiste-a, que te abençoo. Dela te nascerá uma convicção. Conquista-a também e vá viver em seu nome. Nada te posso dar senão um nome. Nada te posso dar. No teu primeiro instante de vida, minha estrela não se apagou. Partiu-se em duas, e lá no alto uma delas te espera, será tua. Nada te posso dar senão um nome e esta estrela. Se acreditares em estrela, vai buscá-la. Essa crônica, então, está disponível no Conto Brasileiro, em outros lugares também da pesquisa, mas eu vou retomar aqui, por isso que eu disse que eu vou dividir em duas partes, porque nós precisamos falar aqui um pouquinho da questão da pontuação. E até para entender melhor, a gente começa a entender que provavelmente, né, provavelmente esse narrador é o pai dessa criança. É ele que vai dizendo para o filho, né, que ele precisa viver as coisas do mundo dessa criança, né, e que ele nem pensou e nunca sonhou em brincar com aquilo que esse menino tem para brincar nesse tempo em que ele está nascendo. E é interessante que eu fiz a marcação aqui dos verbos, né? Então eu tenho aqui o verbo, e a gente vê que a enfermeira surgida, apesar de surgir ser um verbo, ela está marcando aqui uma questão de adjetivo, porque podia ser enfermeira querida, enfermeira bonita, enfermeira loira, né? Mas é uma enfermeira que surgiu, mas no caso ele usa aqui como um adjetivo. Depois, essas marcações em negrito são os verbos, tá? Então, a gente tem aqui até uma locução verbal, né? Mandou-me, mandar, entrar. Então, são dois verbos, nós chamamos de locução verbal. Estava nascendo, dois verbos, e depois os outros verbos estão mais simples, né? Verbos simples. Bom, mas o importante aqui nessa aula é a pontuação. E veja que ele só coloca um pouco mais de entusiasmo quando ele usa estava nascendo, ele usa aqui uma exclamação. Era menino, já não precisa ter né? Eu não posso olhar assim, era um menino. Não, ele não colocou um ponto de exclamação aqui. Era um menino, como se fosse algo natural, comum. Nem bonito nem feio, aí ele usa um ponto e vírgula aqui. E por que ele usa ponto e vírgula? Poderia ser uma vírgula, ou poderia ser dois pontos? Poderia. Nem bonito nem feio, aí vai explicar, ele poderia pôr dois pontos. Tem boca, orelha, sexo e nariz no seu devido lugar, 5 dedos, assim, ele vai dando características desse menino, mas ele escolhe, né? Aí é uma questão de estilo do autor, ele escolhe o ponto e vírgula, porque nestas outras orações já tem muitas vírgulas. E eu vou separar dessa ideia de que esse bebê não era nem bonito nem feio, porque é difícil um bebê nascer bonito. Nós dizemos, ai que lindo, mas às vezes nem tão lindo é o bebê. Claro que para a mãe, para o pai, né? A gente brinca assim, mas às vezes o pessoal fala, ah, tem cara de joelho. Então, nesse caso, o uso de ponto e vírgula está separando essa ideia de nem bonito nem feio, e porque ele é normal, né? Ele tem boca, orelha, sexo, tal, e aí tudo isso foi elencado, né? Foi separado por vírgulas. Ele tem um ponto final aqui, olha, na mesma ou no mesmo período ou no mesmo parágrafo, ele continua. Ele não mudou de parágrafo, ele continua no mesmo parágrafo. Olha aqui outro ponto quando ele vai falar o ainda, né?
E aí, então, outra pontuação. Por isso que quando se escreve, não pode escrever do começo ao fim de um parágrafo sem usar pontos intermediários, tá? É muito importante chamar isso aqui de ponto intermediário e esse é o ponto final do parágrafo, tá? Então, brincando, desculpa, olhando aqui, realizou a grande temeridade de nascer e saiu-se bem na empreitada. Já enfrentou 10 minutos de vida. Olha como ele destaca o título dele, né? O título que ele coloca no texto é 10 minutos de vida. Ele nasceu agora, 10 minutos. Ainda traz consigo os olhinhos esgazeados, né? Meio fechados, um resto de eternidade. Olha que bonito a escolha das palavras. Como o autor, quando é bom, né? E ele é um autor que tem muita habilidade, ele faz esse jogo das palavras, né? E mostra que ao mesmo tempo que esse está no início da vida, ele tem toda uma eternidade para viver. E o que é a eternidade? Ela pode ser 10 minutos, ela pode ser 80 anos, pode ser 20, é o resto da eternidade de cada ser na humanidade, né? Aí depois nós temos aqui a frase que ele usa também, né? Portanto, e aqui é legal do portanto, que ele está no terceiro parágrafo e ele está praticamente dando uma conclusão do que ele disse anteriormente, né? E aí então eu vou me fechar aqui um pouquinho só para ver se minha imagem não fica em cima do texto, tá? Mas, portanto, alegremo-nos. A vida também não é bonita nem feia. A vida também não é bonita nem feia, né? Então, antes estava falando do nascimento, né? De como ele nasceu, tal, o tempo que ele gastou, 10 minutos para chegar à vida e terá uma eternidade para viver. Agora aqui fala, portanto, vírgula. Gente, então pensa, toda vez que eu começar uma oração no meu parágrafo, e eu começo com uma conclusiva ou algo que conecte com o anterior, dando continuidade, assim, dessa forma, é logo, eu vou colocar vírgulas, tá? Sempre, é uma regrinha, tá bom? Então a gente tem essa palavra aqui, portanto, alegremos-nos. A vida também não é bonita nem feia, e legal que nem, né, quando a gente tem o nem, não se usa vírgula, tá bom? A não ser que eu repetisse nem isso, nem isso, nem aquilo, nem aquilo, aí o nem, eu colocaria vírgulas. Nunca use e nem feia. Senão fica o Enem do vestibular, né? Que nós temos que fazer. Não tem e antes de nem, tá bom? Essa é uma dica legal também. Tem bocas que murmuram preces. Olha como ele fala que bocas murmuram preces. Então, é boca que vai murmurar preces. Orelhas sábias, aí ele vai elencando. Então, aqui eu não vou ler de novo, mas a gente vai vendo que a cada ideia completa que ele quer colocar dentro do texto, aqui nós chamamos de enumerações, né? Que ele vai caracterizando aqui o que ele quer explicar sobre que a vida não é bonita nem feia, né? Porque a gente tem aqui as coisas boas e as coisas ruins, tá? E é verdade que algumas palavras, melhor nunca dizê-las, né? Então ele está dizendo, olha, durante a vida você vai ouvir algumas palavras ou vai falar algo, cuidado com o que você vai dizer. E muitas vezes não se deveria nem escutar também algumas palavras ruins. É interessante essa relação que ele faz com a vida, né? Dizendo para o seu próprio filho, né? Que ele vai falar muitas coisas que vai desagradar alguém, ou que vai machucar alguém, ou que vai alegrar, mas ele fala como coisas que não devem ser ditas, né? E nem escutadas. Olhos que se procuram ver o que não podem. Então, às vezes, a curiosidade de certas coisas que não interessam, né? Não deveriam ser vistas. Narizes que vão se meter, então a gente fica metendo o nariz onde não deve, né? Essa expressão é bem antiga, para que a gente não fique cuidando da vida dos outros, né? Para que nós possamos, de certa maneira, compreender que essa liberdade de cada um deve ser respeitada, a diversidade, a forma de pensamento de cada um, como é que eu me coloco diante das coisas, sempre respeitando o outro. Há muito prazer insatisfeito, muito desejo que em vão, quer dizer, vão, né, que não serve para nada. Mãos que se fecham, pés que se atropelam. É interessante também perceber isso. O próprio ato de nascer já pressupõe tudo isso. Você já vai ter toda na caixinha, né, do seu nascimento tudo isso.
E aí o primeiro ar que se respira já é impuro. Olha que interessante que ele fala. O primeiro ar que se respira já contém impurezas. Então, assim, a partir do momento que você nasceu, você já começa a envelhecer, já começa a respirar a poluição do ar, as impurezas do mundo. E o primeiro choro é um desafio, por isso que quando o bebê nasce tem que chorar. Assim que ele chora, já é o desafio da vida, porque se o bebê não chorar, ele teve problemas de saúde. Então é importante te perceber também essa coisa do nascimento, do vencer a vida já. Então todos vocês que estão vivos agora sabem que vocês choraram ao nascer, porque é esse chorar que indica, nossa, ele está bem para a vida, vai, que a vida é sua. A vida aceitou um novo corpo e o batismo vai traçar um destino. Aí legal que ele vai falar mais para frente, né? Mas antes vai explicar o que é luta. A luta se inicia. 2 pontos. Mais um que será salvo. Quer dizer, ele explica que a vida vai ser difícil, mas ao mesmo tempo é uma salvação, porque você venceu a esta vida. Portanto, alegremos-nos, né? Veja que essa expressão ele repete e ele coloca sempre com uma conclusão, tá? É isso muito interessante. Menino sem nome ainda, não te prometo nada. Olha que legal. Ele como pai, o responsável, não sei, ele vem aí o narrador e diz que não promete nada para esse menino, mas ao mesmo tempo ele já disse quase tudo, né? Não sei se terás infância. Olha que legal, como ele teve. Brinquedos, quintal, monte de areia, fruta verde, casca de árvore, passarinho, porão de fantasmas, formigas em fila, beira de rio, galinha no choco, caco de vidro pré-machucado. Por quê? Esse menino já nasce em um tempo, né? Por isso que é Cronos, né? Nessa crônica mostra o tempo em que os prédios estavam, né? Os meninos moram mais em apartamentos, então dificilmente podem sair à rua, há muito medo, né? O mundo de hoje, tal como estou vendo da janela do meu apartamento, desconfio que te reserva para a infância um miraculoso aparelho eletrocosmogônico de brincar. Então, quer dizer, esse eletrocosmogônico, gente, é um neologismo, tá? Essa palavra você provavelmente não encontrará em dicionário, mas é essa coisa do brincar, que você cria algo da própria brincadeira, né? Das árvores, da questão da brincadeira, tá? Então ele acha que para esse menino que nasceu agora, nessa época, não terá essa mesma oportunidade que ele teve. Mas aí tudo bem, ele vai falar assim, ou apenas uma eterna garrafa de Coca-Cola e um delicioso Chicabon. Chicabon, não sei se todos conhecem, era a marca de um sorvete, eu nem sei se existe ainda, eu acredito que sim. Então, Coca-Cola ainda todo mundo conhece, olha quanto tempo a Coca-Cola existe, o Chicabon também. Aceita, menino. Essas duas vírgulas é um vocativo, é como se dissesse dando aqui um conselho, né? Então, esse menino está entre vírgulas. Aceita, menino, esses inofensivos divertimentos, vai brincar. Lá, leva-os a sério, com toda aquela seriedade grave da infância. Chupa o chicabom, bebe a Coca-Cola, desmonta e torna a montar a miraculosa máquina de brincar do nosso século que a imaginação de teu pai jamais poderia sequer conceber. Olha que lindo esse pedaço, porque aqui ele fala que ele sabe dessas formas de brincar e que hoje, modernamente, ele nem imaginaria como seria essa infância sem tudo aquilo que ele já havia falado, né? De brincar com aquela questão da natureza, né? Envolvendo a natureza. Mas para ele não desistir, né? Que ele continue fazendo de tudo isso uma brincadeira, mesmo que fosse só tomando Coca-Cola e curtindo o chicabom. Imponha essas coisas e a essa vida que te oferecerão como infância e sofreguidão, quer dizer, aquilo que ainda você vai sofrer da tua boca, a ousadia de teus olhos, assim, você tem que continuar, né? Não desistir. E a força de tuas mãos, o que você pode criar com tuas mãos. Imprime a tudo que tocares a alegria que me deste por nasceres. Então ele se sente muito feliz pelo nascimento desse menino e diz para ele que se ele for feliz como ele foi com o nascimento, está tudo certo. Qualquer que seja a tua infância, conquiste-a, que te abençoo. Tá? Olha que lindo. Dela te nascerá uma convicção. Conquista-a também
e vá viver em seu nome. Olha só, ele faz uma pergunta ao mesmo tempo, mas pedindo para ele conquistar, né? Conquistar o quê? Vamos voltar aqui, né? A vida. Mas essa convicção de que você pode ser feliz, conquiste também essa convicção, tá? Não só a vida. E vá viver em meu nome. Nada te posso dar senão um nome. Nada te posso dar. É muito, muito forte o que ele fala, né? Ele está dando tudo para o filho. Todas as orientações, o conselho, ele está dando o amor, ele está dando a questão do enfrentamento, como é que se vai viver e vai enfrentar, porque a vida será difícil, como será para todos. No teu primeiro instante de vida, minha estrela não se apagou. Então, assim que você nasceu, eu fiquei mais feliz. Partiu-se em duas. Essa estrela dele, ao invés, né, de apagar, ela dividiu-se em duas. E lá no alto tem o pai e o filho agora. E lá no alto delas te espera, serás tua. Nada te posso dar senão um nome e esta estrela. Se acreditares em estrela, vai buscá-la. Ah, olha só, é um texto belíssimo, né? É um texto que nos emociona e eu preciso ler com calma várias vezes para poder compreender o que esse autor quis nos passar. E foi a pontuação que ele empregou que fez com que nós pudéssemos entender esse texto tão sublime, né? Tão simples ao mesmo tempo. Eu vou encerrar aqui a questão do texto e depois eu vou entrar para a parte da teoria, tá bom? Vou falar o que é vírgula, o que é ponto e vírgula, dois pontos, e então a questão da observação no texto é muito importante. Tudo bem? Então eu vou encerrar aqui